Noite. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudar a você também que está na internet, que está participando da nossa transmissão nesse momento. Deus possa abençoar a vida de cada um de nós e que esses momentos aqui reunidos como congregação, reunidos como igreja, nós possamos ser edificados pelo Senhor. Quero te convidar a baixar a sua fronte, a sua cabeça. Vamos orar nesse momento, vamos nos colocar diante do Senhor para o culto que vamos prestar a Ele nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pela semana que temos passado, pelo dia, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, ó Deus, por encerrá-lo, ó Deus, aqui, ó Senhor Deus, no templo, quando, ó Deus, estaremos adorando o Teu nome, através de cânticos, através da Tua palavra, e também, ó Senhor Deus, através da participação na resolução dos negócios, dos assuntos concernentes à Tua igreja e à Tua causa. Oramos, ó Deus, nesse momento, nos colocando em Tuas mãos, para que o Senhor nos conduza de acordo, ó Deus, com o Teu querer santo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, meu Pai. Te convido a ficar em pé, nós vamos cantar louvores ao Senhor. Vamos apresentar as nossas vidas, apresentar o nosso louvor, o nosso ser em adoração ao nosso Deus. Te ofertar em louvor.
viemos para servir, para adorar, para dar glórias ao nosso Deus. Aquele que é santo e poderoso, digno de toda adoração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os irmãos podem sentar-se. Nesse momento eu quero convidar a igreja para continuar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, agora com a entrega dos dízimos e das ofertas. Mas eu quero antes assinalar aos irmãos o que Deus tem feito.
como os irmãos, como a igreja tem sido instrumento de Deus para aquilo que Deus quer fazer. Esse ano nós estamos realizando um grande sonho. O grande sonho de dobrar a oferta de missões. Nosso alvo foi de 16 mil reais e nós alcançamos mais de 35 mil reais. Amém, né? Amém. Glória a Deus por isso. Isso mostra a pujança. E presta atenção, não faltou nada. Nós estamos agora, para essa semana, para a conferência que vai começar sábado, trocando o nosso carpete. E esse carpete é só para 2 anos, tá? Esse carpete é só para 2 anos, porque daqui a 2 anos nossa igreja vai fazer 40 anos. E aí eu estou sonhando com uma grande reforma em toda essa parte aqui, ó. Os painéis acústicos sendo colocados aqui. O carpete que vai ajudar no som também colocado aqui, que custa 4 vezes mais do que esse carpete aqui. Mas o povo de Deus foi capaz de dobrar o alvo de missões. E quando a gente investe em missões, meus irmãos, Deus supre a necessidade da igreja. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Deus está fazendo, e Deus está fazendo porque você está contribuindo. Deus está fazendo porque você está entendendo que a obra, a gente testemunha tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isto é simultâneo. Não é primeiro em Jerusalém, depois da Judéia, depois de Samaria e depois até nos confins da terra. A Bíblia diz que é simultâneo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a oferta que você entregou, ela está pregando o evangelho nos confins da terra. Me lembra aí, Rubens, 80 e quantos países? 84 países nós já chegamos, mas há ainda muito o que fazer. Há muita gente que precisa ouvir de Jesus. E por isso você está sendo desafiado, então, também a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E nesse momento eu quero te convidar, então, a entregar o seu dízimo, a entregar a sua oferta, investir na obra do Senhor. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós assumimos esse compromisso. E você, meu irmão, que está na internet, você pode fazer essa contribuição agora também, através dos meios eletrônicos que estarão sendo disponibilizados na tela, então, em que você está participando desse culto nesta noite. Vamos então entregar dízimos e ofertas, primeiro as crianças e depois os demais que aqui se encontram. Oremos. Senhor eterno Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pelo dízimos e oferta que aqui foi entregue no Teu altar, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que aqui trouxer, ó Deus. Que não deixe faltar nada nas suas casas, ó Deus. Esteja com Teu Filho agora, Pai, que vai falar do Teu Evangelho, Pai, que a gente possa colocar em prática aquilo que Ele for falado, for usado por Ti, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, pelo dia de hoje, ó Deus. Esteja com Teu Filho agora, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, e você, minha irmã, abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu
aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ficar em pé em reverência ao Senhor da palavra, mais uma vez. Vocês vão ficar mais tempo sentados, então é melhor ficar em pé agora, para a gente então poder fazer esta leitura. Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 até o 11. E diz assim a palavra de Deus: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, e em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deus abençoe sua palavra no nosso coração, amém? Podem sentar-se, queridos. Meus irmãos, esta carta que Paulo escreveu aos crentes de Filipos é conhecida como a Carta da Alegria. Ela foi escrita entre os anos 60 e 62 da era cristã, quando Paulo estava preso em Roma. E é uma carta que expressa alegria, não somente porque em várias passagens, em vários versículos, aparece então a expressão alegria. Aliás, em certo momento Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo a vocês, alegrai-vos. Fala-nos então que a vida cristã é uma vida de alegria, mas a alegria de Paulo, ela era decorrente da gratidão que Paulo tinha em relação àquela igreja. A igreja de Filipos, vocês sabem, vocês conhecem a história, lá em Atos capítulo de número 16, nós encontramos um apelo de um homem da Macedônia, que Paulo havia planejado ir para um outro lugar, continuar na Ásia. E ele tem uma visão no céu, ele tem uma visão celestial, em que o homem diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia foi a primeira localidade da Europa que recebeu o testemunho do Evangelho, na segunda viagem missionária de Paulo. E aí Paulo vai para lá, Paulo vai para a Macedônia, e o Evangelho começa imediatamente a ter sucesso, porque diz-nos a palavra de Deus que Paulo e Silas chegaram lá, então na região de Filipos, foram ao lugar de oração, um lugar onde as mulheres lavavam suas roupas, e lá ele encontrou uma mulher chamada Lídia, uma mulher que tinha uma certa condição abastada, ela era vendedora de tecido de púrpura, oriundo de Tiatira, e ela então se converteu e pediu para Paulo para ir na casa dela, para fazer da casa dela um ponto de pregação, ou um pequeno grupo, né? Um PGM, né? Elas dão um PGM. E ali então Paulo não somente ficou na casa, mas Paulo saiu pelas ruas. E saiu pelas ruas pregando juntamente com Silas, e em um determinado momento, diz-nos a palavra de Deus, que apareceu uma mulher, tinha o espírito de adivinhação, era dominada por espíritos então de feitiçaria, e ela começava a dizer a verdade. Mas começava a dizer a verdade de maneira perturbadora, perturbando a pregação de Paulo e Silas, dizendo que esses homens então que estavam pregando o Evangelho, eles eram oriundos do Deus Altíssimo. Paulo expulsa o demônio daquela mulher, e aí que a chapa começa a esquentar, porque Paulo vai experimentar a prisão de Filipos. Mas eu gosto muito de pensar na atitude de Paulo, porque Paulo vai surpreender o carcereiro. Porque, ao invés de ficar reclamando, de estar fazendo a vontade de Deus, porque Paulo não queria ir para a Europa, Paulo queria continuar na Ásia, mas
Paulo vai para a Europa e começa a pregar o evangelho, expulsa um demônio, e aí ele vai preso. Alguns de nós começaremos a reclamar: caramba, eu estou fazendo a vontade de Deus, e começa a fazer a vontade de Deus, as coisas ficam complicadas. Foi preso, mas o texto bíblico diz, lá em Atos 16, que Paulo e Silas estavam cantando louvores ao Senhor. E por volta da meia-noite, você conhece a história, os alicerces do cárcere se abalaram, e aí as portas do cárcere se abriram, e aí o carcereiro ficou desesperado. Pensando que Paulo tinha fugido dos demais presos, ele tentou suicidar-se. Mas Paulo e Silas gritaram: não faça nenhum mal, porque nós todos estamos aqui. Ou seja, Paulo não fugiu, Silas não fugiu, e não deixaram ninguém fugir. E aquele homem percebeu, naquele momento, que a prisão não são as grades, nem a liberdade é a rua. Existem homens que estão presos na rua, e existem homens que estão livres na prisão. E Paulo era um daqueles que estava livre na prisão. E aquele homem, então, agora atônito, perplexo, pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo, então, lhe proclama: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Paulo lavou-se, foi à casa daquele homem, pregou o evangelho. A casa, as pessoas da casa daquele homem se converteram, batizou todo mundo naquela noite, e de manhã Paulo foi solto. E dali seguiu a sua jornada. A igreja nasce assim. E essa igreja que nasce assim, irmãos, essa igreja que nasceu assim, a igreja nasceu com um coração missionário. Porque agora, já no ano 60, entre 60 e 62, Paulo está na prisão em Roma. E Paulo, a certa altura dessa carta, ele diz que nenhuma igreja, nenhuma daqueles que ele havia fundado, havia se disposto a cooperar no sustento dele na prisão. Porque quando você lê Atos 28, você percebe que Paulo estava preso em Roma. Mas Paulo estava preso domiciliarmente. E o texto bíblico lá de Atos 28 diz que ele estava numa casa alugada. A passagem ele ligou para Roma de graça, né? Você sabe, você lembra da história, né? Ele ligou para Roma de graça. Mas o aluguel ele tinha que pagar. E quem estava ajudando? A igreja de Filipos. E aí Paulo escreve essa carta, com profunda gratidão. E olha o que ele diz logo no início. Ele diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Ele diz que ele orava por aquela igreja. Ele ora com alegria, orava com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia e até agora. E ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, essa palavra de Paulo é uma palavra que mexe muito com o meu coração, porque a conversão é apenas o primeiro passo. A conversão é apenas o primeiro passo da nossa jornada. O Deus que em Cristo realizou, através do toque do Espírito Santo, a obra de salvação em nós, Ele vai continuar nos aperfeiçoando. Ele vai continuar nos fazendo crescer. E só não cresce como cristão quem não quer. Porque Deus dá todas as ferramentas para que a gente possa crescer. Deus nos dá a palavra, a instrução dEle. Eu costumo dizer, irmãos, e sem medo de errar, de que crente não diz eu acho. Crente que começa a dizer minha opinião é, eu acho isso, acho aquilo, não, está fora de rota. Crente tem que dizer está escrito e assim diz o Senhor. É a palavra que diz eu não acho, eu não penso. A minha reflexão é em cima da palavra. É aquilo que a palavra diz. Eu sigo aquilo que a palavra diz. Porque o mundo tem muita opinião. O mundo tem muitas ideologias. O mundo tem muita coisa para encher nossa cabeça e nos desviar do reto caminho do Senhor. Mas eu e você temos que dizer, assim diz o Senhor.
Assim diz a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, a gente é aperfeiçoado, a gente cresce na leitura da palavra. A gente cresce na vida de oração. A gente cresce no relacionamento que nós temos com a igreja e frequentamos, e nós precisamos da igreja, meu irmão. Eu sou piolho de igreja. Quando eu me converti, eu já contei isso para vocês. Aqui tem alguns novos que não sabem. Tem gente que está chegando hoje e não sabe. Eu fui em um conclave de mensageiras do rei. Lá no ABC. Mas Raquel tinha 350 meninas lá. E 3 homens. Eu, o Josélio, que foi meu amigo, que nós chegamos para a esposa do pastor, e ela tomou um susto, e ela não soube dizer assim, viu, Irani, a gente ouviu falar que tinha um conclave lá no ABC, e a gente virou, eu e o Josélio viramos para a esposa do pastor e disse assim, a gente pode ir? Acho que ela tomou um susto tão grande que ela não conseguiu dizer não. Ela disse assim, pode. E nós fomos, chegamos lá, eram 350 meninas, o pastor que pregava e o Josélio lá. Aí um dia, meu pai virou para mim e disse assim, eu vou comprar uma barraca e vou montar lá no quintal da igreja, vou deixar você, mano, lá. Aí eu fechei e disse assim, meu Deus, que bom se isso acontecesse. Aí Deus me chamou para o ministério. Para eu morar na igreja, para eu viver na igreja, para me relacionar com a igreja. Meu querido, crente precisa de igreja. Crente precisa de irmão. Crente só cresce no relacionamento com o outro irmão. Se você é crente domingueiro, de domingo à noite, meu querido, você está perdendo tanta coisa. Aliás, ontem eu não estava na live, mas eu estava por trás da Maria, e eu ouvi, por exemplo, o depoimento do irmão Paulo. Eu ouvi o seu depoimento, meu irmão Paulo, falando sobre a família igreja. O irmão Paulo demonstrou ali o amor, o apreço, o carinho que ele tem pela igreja. Ele disse a certa altura o seguinte, a minha família de sangue está lá no Rio de Janeiro. A minha família são vocês. A família, se eu pedir socorro à minha família, passar mal, a minha família lá no Rio de Janeiro não vem me socorrer, mas a família que eu tenho aqui espiritual me socorre. A família espiritual que eu tenho, ela me acolhe. A gente precisa disso para poder crescer. E Paulo diz, aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoar. Mas para aperfeiçoar nós precisamos, em primeiro lugar, de Bíblia. Segundo, de oração. E terceiro, de relacionamento com a igreja de Jesus. Aquela igreja também participava das aflições de Paulo. E mandou um homem chamado Epafrodito. E a Bíblia, e o texto vai dizer que Epafrodito estava doente, mas Epafrodito, mesmo doente, não recusou em cumprir a missão. E foi lá e levou os donativos para Paulo. E Paulo mandou ele de volta, assim com muita aflição, dizendo, volta para lá, o pessoal cuidar de você lá. E a igreja continuou cuidando, a igreja continuou sendo instrumento de bênção. Que nós como igreja, irmãos, possamos ser instrumento de bênção na vida dos outros. E que individualmente nós busquemos o nosso crescimento pessoal, porque Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer com que você se desenvolva como cristão. Essa parte de Filipenses capítulo 1 termina com Paulo dizendo o seguinte, e esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, nós queremos te agradecer, porque somos igreja, somos, ó Deus, povo teu, somos família do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor põe, ó Deus, à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. Deus, nos ajude a valorizar isto, nos ajude, ó Senhor Deus, a amar a Tua palavra, ó Deus, nos relacionarmos contigo em oração.
ó Deus, cooperarmos uns com os outros, ó Deus, nos juntarmos, ó Deus, para nos fortalecermos, para crescermos na fé no Senhor. Ó Deus, que esses momentos que vamos passar aqui agora, também tratando dos negócios do Teu reino, eles possam ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Dentro de mais alguns minutos nós vamos fechar a transmissão e vamos então para a nossa assembleia. Mas eu queria dar algumas informações, tá? E a primeira delas é, então, que amanhã, às 8 horas da manhã, online, nós temos nosso culto de oração. À noite, embaixadores, mensageiras estarão se reunindo e às 19 horas e 45 minutos, melhor dizendo, os coordenadores de planejamento e acompanhamento estarão se reunindo para a sua reunião mensal. E no sábado, irmãos, no sábado nós vamos ter então o início das nossas conferências para a família. 19 horas e 30 minutos, pastor Antônio Afonso, da primeira igreja, ou melhor, da Igreja Batista Vitória, estará conosco, mas o cantor Lucas Amorim, que é da Igreja Atitude, estará conosco, pastores, ele mentoreia pastores, ele cuida de pastores e também está falando às famílias, então, no domingo pela manhã e à noite. Você que está na internet, você que está aqui no templo, está sendo convocado a trazer gente para ouvir a preciosa palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus à família. Amém? Nesse momento nós vamos fechar a transmissão. Agradecemos a todos que puderam estar participando e vamos então para a nossa assembleia. Quero convidar a irmã Ariane para que possa estar conosco aqui. Amém.